Destaques finais do Jornal da Manhã, professor Marco Antônio Villa. Não é obsessão não, mas eu nem queria falar mais dele, do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, mas ele não deixa. É esse que é o problema, ele não deixa. Ontem já tinha recebido essa notícia absurda, que ele simplesmente demitiu o diplomata, o embaixador Paulo Roberto de Almeida, que exercia a função de diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, que é vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, que nós chamamos de Itamaraty e tal, né? Eu, quando vi a notícia, achei um absurdo, porque eu conheço o embaixador Paulo Roberto de Almeida, li alguns dos seus livros, volto inclusive a mostrar um deles, Nunca Antes na Diplomacia, Política Externa Brasileira em Tempos Não Convencionais. É um livro de 2014, né? E de crítica corajosa à política externa adotada pelo PT nos 2 mandatos do Lula e aqui no primeiro mandato Dilma, que o livro sai em 2014. Né? Ainda não estava no segundo mandato e tal. E faz uma análise muito boa, excelente, mostrando como é um absurdo. E é daí que vem até o subtítulo, A Política Externa Brasileira em Tempos Não Convencionais e tal. Ele teve coragem, o diplomata Paulo Roberto de Almeida, de falar no momento que muitos silenciaram. Eu, por exemplo, escrevi vários artigos, vocês podem consultar aí na internet, contra a política externa de Celso Amorim, um deles chamado Saudades do Barão, que circulou muito, foi até motivo de prova em alguns lugares, um pequeno artigo, na época, né, na página 3 da Folha, criticando a política externa do Celso Amorim. Nesse momento, aonde estava Ernesto Araújo? É a pergunta que eu faço, porque no calor da hora que a gente vê quem são os combatentes. Ernesto Araújo estava do lado do PT, apoiando o governo Lula, os 2 governos, e apoiando o governo Dilma, chegando inclusive a elogiar a participação de Dilma na luta armada contra a ação terrorista, elogiando, dizendo que era um dos únicos caminhos que era possível lutar, segundo esse senhor, Ernesto Araújo, contra a ditadura militar, né? Ernesto Araújo? Então vamos lembrar. E ele escreveu agora, fez esse absurdo de demitir o diplomata dessa função, porque o diplomata pôs no seu blog pessoal algo que Ernesto Araújo também faz. Ele tem um blog pessoal, né? Que não é conservador e nem liberal, é reacionário, que são coisas diferentes. Liberal é uma coisa, conservador, por exemplo, volto a dar o exemplo em inglês, é a Thatcher, por exemplo, para dar um exemplo mais recente, né? E reacionário é o Ernesto Araújo, né? Ele também tem um blog pessoal, e no blog pessoal do Paulo Roberto de Almeida, ele colocou uma discussão sobre Venezuela, 3 artigos, um de Rubens Recupero, brilhante diplomata, nem preciso apresentá-lo, outro do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e o outro de Ernesto Araújo, só isso. Ele ficou furioso, o Ernesto Araújo, furioso, e escreveu, olha a linguagem desse diplomata, que é caso de interdição. Além de ser demitido do ministério, tem de ser interditado. Diz ele, ao contrário de FHC, eu acredito na diplomacia. O Fernando Henrique não disse nada a isso no artigo, disse que acreditava na diplomacia, mas ele lê tudo ao contrário. Ao contrário de FHC, eu acredito na diplomacia porque acredito na força da palavra e do espírito humano para mudar a realidade. Porque não sou cínico nem materialista, porque acredito no povo brasileiro. Ponto, vou parar por aí. Então ele chama o presidente, esse presidente, de cínico, de materialista. O que tem de ver uma coisa? Perceba que é caso de interdição. Ele não está no seu juízo normal. Ele tem de ser interditado para o bem dele. Viu, Ernesto Araújo? Você ficou de vir aqui. Lembra? O seu assessor ligou 2 vezes para mim. Uma das vezes num domingo, dizendo que queria vir aqui. Venha, você está convidado para termos um diálogo. E eu vou demonstrar outra vez que você não sabe nada de política externa, que você faz mal ao Brasil, que você repete um discurso da extrema-direita norte-americana, que você faz mal à nossa segurança nacional. Você coloca em risco os interesses nacionais do Brasil. Você de joelhos se submete como um capacho dos interesses norte-americanos. Vide o exemplo que eu dei hoje do agronegócio. O prejuízo que vai ser para o Brasil o acordo dos Estados Unidos com a China. E você de joelhos para o Trump. Qual a razão? Por que essa subserviência? Você que era petista, apoiava o bolivarianismo, agora pula de um extremo para outro. Em 2016, até ali, você era um.
Quando veio o impeachment, aí você tirou a fantasia, já que estamos no carnaval. Tirou a fantasia de petista e pôs a fantasia de extremista. E quer representar. Não, meu caro, para cima de mim e dos brasileiros que acompanham a política externa, né, e defendem os interesses nacionais do nosso país, primeiro, você é uma farsa. Você é uma farsa. E digo isso claramente. E o que você fez com o diplomata, embaixador Paulo Roberto de Almeida, que teve a coragem, no momento que o PT mandou 13 anos do Brasil, de se posicionar, prejudicando inclusive sua carreira diplomática dele, Paulo Roberto de Almeida, você estava do outro lado. Você estava com Lula, você estava com a Dilma, você estava com a política externa bolivariana que destruiu o Brasil. Portanto, se você tiver dignidade, não sei se tem ou não tem. É um ponto de interrogação, como diria o célebre Roberto Avalon. Não sei se você é digno ou não. Mas se você tiver dignidade, você teria de renunciar. Saia rapidamente do Ministério das Relações Exteriores. Saia do Itamaraty. Você está humilhando a obra de milhares de brasileiros, especialmente de um grande brasileiro, que o senhor não conhece por desconhecimento, por ignorância, que é o Barão do Rio Branco. O senhor está humilhando a obra do Rio Branco. Só há um caminho para o senhor: fora do Itamaraty.